A paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos continuando a nossa aula anterior e nós estamos estudando escatologia, a volta de Jesus, né? Quando no credo niceno-constantinopolitano nós estudamos, ele virá julgar os vivos e os mortos, né? Como um capítulo, uma parte do catecismo da igreja também. Então agora eu quero continuar o que nós estudamos, porque nós lemos a parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, a volta do noivo. Então ali Jesus falando sobre o reino de Deus, ele foi comparando o reino de Deus com um casamento, né? Então a noiva que estava preparada, ela casou com o noivo. As que não estavam preparadas ficaram de fora e este casamento significa o reino de Deus, não é? Então muitos, infelizmente, não é vontade de Deus que isso seja assim, nem a minha e nem a sua, mas muitos ficaram de fora, porque não quiseram participar do reino de Deus, né? Então diz assim no parágrafo 796, como o Senhor nos compara mesmo o reino a um casamento, a igreja ao casamento, porque a igreja já é antecipação do reino de Deus aqui na terra, não é? Então diz assim no parágrafo 796, a igreja é a esposa de Cristo. Olha isso, mas eu como homem sou esposa de Cristo? Irmão, sem essa, né? Nós somos a igreja, e a igreja, independente de homem e mulher, nós somos a esposa de Cristo. Então diz assim, a unidade entre Cristo e a igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Por isso que a minha relação com Cristo, a sua é pessoal. Por isso que nós precisamos desse encontro pessoal com Jesus, né? Esse aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. Olha, esposo e esposa aí no catecismo com E maiúsculo. Quer dizer, o esposo é Jesus e a esposa é a igreja. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas no Antigo Testamento e anunciado por João Batista, né? Nós vemos isso, João falando que ele próprio era a noiva e ele estava aguardando o noivo chegar, né? Na sua primeira vinda, Jesus. O Senhor mesmo designou-se como o esposo. Isso está em Marcos capítulo 2, no versículo 19. O apóstolo apresenta a igreja e cada fiel membro do seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito. Isso é muito profundo, né, gente? É muito profundo isso. Nós somos a esposa, né, desposada com Cristo Senhor. Com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito, né? Então no corpo místico, né, que é Cristo, Cristo é como se fosse um tronco da árvore, a árvore tem os seus ramos, a seiva que está no tronco, ela é a mesma seiva que está nos ramos, né, da árvore e que produzem flores e frutos, mas é a mesma seiva, quer dizer, o mesmo Espírito que está em Cristo está em nós. Isso é maravilhoso, por isso somos um só corpo e uma só alma em Cristo Jesus. Então a igreja, ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, na qual Cristo amou, pela qual se entregou a fim de santificá-la. Isso está em Efésios capítulo 5, no versículo 26. Que associou a si por uma aliança eterna. Olha o sangue de Cristo, olha a Eucaristia aí, olha o Calvário, não é? A paixão, morte e ressurreição do Senhor, da qual não cessa de tomar cuidado como do seu próprio corpo. Cristo cuida da sua igreja, porque a igreja é sua esposa, né? A esposa desposada.
Olha, isso é muito profundo. Nós andamos em aliança com Deus, uma aliança de amor, né? Cristo instaurou a nova e eterna aliança. Quando terminarmos de estudar o credo, creio, né, Niceno Constantinopolitano, vamos estudar os mistérios da Santa Missa. Você vai ver que maravilha, que profundidade que é o nosso culto de adoração, que é o santo sacrifício da missa. E aqui olha o que Santo Agostinho, né, nos fala e nos ensina. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos, como uma árvore. A árvore tem um tronco e muitos ramos, né? Então, eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Quer seja a cabeça a falar, quer os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala na pessoa da cabeça, ex persona captis. Fala na pessoa do corpo, ex persona corporis, conforme o que está escrito, serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério, refiro-me a Cristo e à Igreja. Em Efésios 5, 31, 32, e o Senhor mesmo no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no amplexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo, na qualidade de corpo, se diz esposa, né? Então, nós vamos entendendo isso muito claro, que o reino de Deus é formado daqueles que têm parte com Cristo Jesus, com aqueles que vivem uma vida de fidelidade ao Cordeiro Imaculado, a Jesus, não é? Por isso que nós somos chamados, como igreja, né, a vivermos na vigilância e na prudência. Amém? Então, vamos agora pegar a nossa Bíblia, porque estamos estudando a volta de Jesus. Então, como nós estaremos aguardando, como nós temos que nos posicionar, o que a igreja vem nos ensinando sobre esta volta de Jesus, mas vamos pegar a palavra de Deus agora. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou abrindo a minha Bíblia aqui, você vai abrindo a sua aí, né? Então, olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá. Então diz assim, no versículo 13, achou aí na sua Bíblia? Então diz assim, os mortos e os vivos na vinda do Senhor. Então muitos estarão vivos no dia da volta de Jesus? Sim, é isso que a Bíblia nos fala, é isso que a igreja nos explica. No dia glorioso da manifestação e essa volta de Jesus, eu quero que você entenda bem, é uma vinda pessoal de Jesus. Por enquanto, ele está no nosso meio, através da Eucaristia, por excelência ele está presente no sacrifício da Santa Missa, na hóstia consagrada na Eucaristia. Estou dando um exemplo. Ele está no meio de vós, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui nesse momento comigo e com você. Eu não sei como que você está me vendo, se é no celular, aonde você está, que horário é, mas agora em que estamos eu e você na presença do Senhor, ele está no nosso meio. Mas o que a igreja nos ensina é assim, haverá o dia da vinda pessoal de Jesus. Do jeito que você está me vendo, você vai ver Jesus. Se você estiver vivo naquele dia, você vai ter nós vamos vê-lo pessoalmente chegando. E se você morrer hoje ou eu, nós vamos ter o nosso encontro pessoal com Jesus, porque logo após a morte vem o julgamento. Então você vai estar no seu banquinho sentado com ele com certeza, não é? Então, estar na presença de Deus nós não escaparemos. Mas estamos estudando aqui que na vinda do Senhor muitos estarão vivos. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas uns estarão mortos, outros estarão vivos. Sim, vamos ler. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. São Paulo falando, hein? Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros homens que não têm esperança. Muita gente acha que morreu, acabou, não é? Para nós não. Estou aqui falando com católicos, com cristãos, não é? Se você é de uma outra denominação religiosa, eu te respeito, mas o nosso ensinamento aqui é para que os cristãos compreendam a nossa fé.
os mistérios que o nosso Senhor Jesus Cristo vindo do céu nos revelou. Então para nós não tem segredo o que acontece depois que a gente morre. Nem para mim, nem para você. E nós não precisamos... Claro que nós vamos ficar tristes quando alguém da sua família morre, quando alguém querido morre, claro que nós vamos ficar tristes, mas é uma tristeza com esperança, né? Estamos na esperança, esperançando no Senhor. Não é uma esperança parada, não. Nós estamos em movimento, esperando a ressurreição dos mortos. Porque você vai encontrar com a pessoa tão amada que se foi para os braços do Pai, não é? Então vamos ler de novo. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a fé da igreja. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ah, Luiz, mas eu não acho. Bom, então você precisa dobrar teu joelho e clamar a Deus para te dar um espírito de revelação. Fé. Sabe que fé é um dom, meu irmão? Fé, esperança e caridade são dons concedidos. Dobra teu joelho e clama por esse encontro pessoal com Jesus, por esse nascer de novo. Não é? Para que você acredite, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, eu tenho certeza disso. Certeza absoluta, não é? Quantos viram Jesus nesses decorrer dos 2000 anos, Jesus aparecendo para eles, não é? E Jesus, daqui a pouquinho nós já estudamos a ressurreição, e quantas testemunhas, né, sobre a Cristo ressuscitado. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma comparação com vocês, mas vamos continuar aqui. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Cristo, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Paulo ouviu do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, olha, vinda com V maiúsculo, os que, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Nós não vamos morrer, nós não vamos passar na frente de ninguém. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e o som da trombeta divina, e todos ouviremos. Ah, mas como? Isso está parecendo filme do Spielberg, sei lá. Gente, é a palavra do Senhor. O som será dado, o sinal será dado, a trombeta soará, a voz do arcanjo, os arcanjos existem. Então, quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo ou o som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, então os mortos estão ressuscitando. Então, em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, quer dizer, nesse tempo, nesse dia, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, a morte deixa de ser um mistério para nós, porque nós já sabemos que os que morreram em Cristo estão guardados para a ressurreição. E no dia da ressurreição, eles ressuscitarão. E nós também, né, vamos ver agora em outra passagem, nós também ressuscitaremos e seremos inseridos nessa instauração do reino de Deus. Quer ver? Em Mateus 24, folhe umas folhinhas para trás. Nós vamos continuar falando de ressurreição. Mas pega aqui em Mateus, capítulo 24. Tem gente mais esperta que eu acho que até já abriu, né? Mas vamos lá, Mateus 24. Então diz assim, Mateus 24, olha o que o versículo 37 nos diz. Presta atenção. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. É Jesus falando, viu? Não é qualquer um, não. É nosso Senhor Jesus anunciando o reino, falando de sua volta, e ele dizendo: como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, ele é todo homem e todo Deus. Nós já estudamos sobre isso, né? Então ele
ele vem. Com efeito, como aqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Quer dizer, a vida segue, a vida seguindo, não é? Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Isso aqui não é parábola, hein? É Jesus pregando, diferente da parábola que nós lemos, não é uma historinha. Jesus falando, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 mulheres trabalhando no mesmo moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Não é? Então nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas vai acontecer, né? Pode ser daqui meia hora. Ó, cada um de nós estamos na nossa vida, mas o Senhor vem. Agora pegue, olha só, 1 Coríntios 15. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Estamos falando da nossa ressurreição, da vinda de Jesus, né? 1 Coríntios 15. Eu sei que essa aula você vai ver 1, 2, 3, 4, 5... Você vai ver muitas vezes, né? Para que a gente vá entendendo cada vez mais. Porque por causa do tempo nós não conseguimos falar muito, mas é para você ter uma noção de tudo, de toda essa grandeza, né? Então, 1 Coríntios 15 diz assim, versículo 35, presta atenção. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato. Olha, o Senhor nos chama, né, de insensatos com essas perguntas. 2000 anos de igreja, ainda nós temos as mesmas dúvidas, né? O que semeias não readquire a vida a não ser que morra. Então ele diz assim, se uma semente não secar secar como se ela estivesse morta, ela precisa estar sequinha para você plantar, e aí ela vai renascer num pé, uma sementinha de laranja, tem que estar sequinha, você planta, brota um pé de laranja, né? Então, muitas vezes, não é muitas vezes não, nós precisamos ir morrendo para nós para que Cristo cresça em nós. Morrer para as minhas vontades para que Cristo cresça. Então eu vou perdoando, vou liberando perdão, não é? Vou sendo curado, vou terminando com as minhas arrogâncias, com os meus orgulhos, com o meu querer saber mais do que Deus e a igreja, né? Então a gente vai morrendo para nós e Cristo vai crescendo em nós. Versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens. A nossa carne é diferente da carne dos animais. Somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que eu tenho um monte de cachorro, gato, passarinho, eu amo todos os meus animais, mas eu sou diferente deles. Eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Daí ele vai falando e aí fala no versículo 41. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. Cada um tem o seu brilho. Então cada um tem a sua carne, cada um tem a sua essência. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Então é diferente. Semeado o corpo corruptível, nós morremos, os que morreram em Cristo, vai morrer num corpo corruptível e o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, quer dizer, só a sua inteligência, ressuscita corpo espiritual. Uau! Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Então você não é só esse corpo, você é um todo. Você é um universo, você é imagem e semelhança de Deus. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, Deus sopra, né, como nós já ensinamos aqui, aquele ruá, e o homem se torna alma vivente, alma imortal. O último Adão, quem que é o último Adão? Cristo. Então, o último Adão tornou-se
Espírito que dá a vida. Então, Cristo, ao ressuscitar, ele é Espírito vivificante. Ele nos tem a condição de nos dar a graça da ressurreição. Primeiro foi feito o que não é espiritual, mas o que é psíquico. Então, primeiro, ao nosso corpo humano, ao homem, o velho Adão. Né? Mas quando somos batizados, renascemos na fé pela graça santificante, somos vivificados em Cristo Jesus. O que é espiritual, então, vem depois, né? O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Qual foi o homem terrestre? Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste? Tais serão os celestes. Então, Jesus é o homem celeste. Ele é filho de Deus. Ele nos trouxe vida nova. Ele quer nos vivificar no Espírito Santo. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, com a nossa vida passada, com os nossos erros, com a nossa corrupção, né? Assim também traremos a imagem do homem celeste. Ressuscitaremos totalmente santificados, com um corpo incorruptível, né? Vocês já imaginaram o que é um corpo ressuscitado? A gente não consegue entender, gente. Digo-vos, irmãos, olha que São Paulo aí começa a falar, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, quer dizer, a corrupção, né? Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Tudo que é pecado não fará parte do reino de Deus. Os frutos, as obras do pecado não farão parte do reino de Deus. Nada que é mal entrará no reino de Deus. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, corpos gloriosos. E nós seremos transformados, seremos ressuscitados naquela hora também. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Irmãos, nós precisamos participar desta ressurreição gloriosa na vinda de Jesus. Amém? Por causa do tempo, nós precisamos parar aqui. Você tem todas essas palavras, releia novamente. Veja a grandeza da revelação que nos é proposta. E isto acontecerá. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.